Bora lá. Seguinte. Aula de hoje, então, inicia. Deixa eu compartilhar a tela com vocês com o assunto de ácidos nucleicos, tá? Galera, o primeiro assunto que quando eu falei aqui sobre as aulas, né, é justamente a parte de bioquímica, tá? Então, quando a gente começa a estudar a parte da biologia, a bioquímica é a primeira. Por quê? Porque, gente, a base da vida é a constituição atômica. A base da vida é a constituição dos átomos, né, que a gente tem ali. É impossível viver sem a gente entender bioquímica. Por exemplo, agora você está aí na tua casa, né? Está cansado? Se está cansado, precisa ter energia. Para ter energia, precisa se alimentar. A gente retira a energia a partir, por exemplo, dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. É bioquímica. Ah, sei lá, professor, hoje meu cabelo começou a cair de tão estressado que eu tô, porque começou a saga vestibular. Sério? E tu já parou para pensar que talvez, na verdade, teu cabelo esteja caindo além do teu estresse por falta, por exemplo, de proteínas? Porque tua alimentação está deficiente em proteína. Isso porque o cabelo é uma proteína, uma molécula também que a gente vai estudar, né? Quando tu se apaixona por alguém, ali existem reações químicas acontecendo mediadas por moléculas. É, exatamente. Já se apaixonou alguma vez na vida? A ocitocina sendo liberada, tu fica feliz, cara. Tu fica feliz quando tu vê a pessoa, né? Tu fica meio bobo também. Assim, ai, meu Deus. Ai, tá tudo tão diferente agora para mim. É moléculas. A serotonina é liberada junto. Tu ri, fica nervoso porque vem a adrenalina. Todas essas sensações que a gente tem são mediadas por moléculas. E a gente vai entender quem que são essas moléculas. Galera, foca aqui rapidão. Vocês conseguem entender, então, já na aula de hoje, que a base da vida é a constituição atômica das coisas? O que eu tenho de carboidrato, o que eu tenho de proteína, o que eu tenho de lipídio e qual que é a função dessas moléculas? Tudo isso vai constituir o nosso corpo. Quando vocês pegam a biologia básica, vocês aprendem o seguinte, que eu tenho átomos, átomos formam moléculas, moléculas vão se reunir formando células. A gente fala de moléculas, mas ali também tem os íons, né? Vocês sabem disso. E aí a gente tem a formação de célula, da célula forma tecido, de tecido forma órgão, de órgão tem um sistema, né? E depois um organismo, tá? Então a gente vai estudar justamente quem são essas moléculas importantes para a gente. Beleza? Quando a gente fala da biologia molecular, as 4 principais biomoléculas que a gente vai ter vão ser carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Na aula de hoje, em específico, a gente fala dos ácidos nucleicos, que talvez sejam as moléculas mais impressionantes ao lado das proteínas em termos de comportamento e funcionalidade, tá? Então, bora lá para essa aula entender quem são os ácidos nucleicos. Galera, os ácidos nucleicos são polímeros. O que são polímeros? Polímero não é uma classificação em específico de um tipo de molécula, mas é um conceito, na realidade, de característica dessa molécula. Um polímero, gente, é uma molécula grande formada por várias unidades que vão se repetindo. De novo, polímero é qualquer molécula e aí que seja grande e que tenha unidades que vão se repetindo. No caso do ácido nucleico, ele é um polímero, cuja menor unidade, a unidade que se repete, é o nucleotídeo. Então, os ácidos nucleicos são polímeros formados de estruturas conhecidas como sendo os nucleotídeos. A menor parte de um ácido nucleico é um nucleotídeo, e a gente vai considerar, portanto, o nucleotídeo como sendo a menor parte do polímero, então, o seu monômero. A menor parte de um polímero é um monômero. Professor, repete para mim. Repito. Polímero é uma molécula grande, formada por várias unidades que se repetem. No caso dos ácidos nucleicos, qual é essa unidade que se repete? Os nucleotídeos. Então, todo ácido nucleico é formado de nucleotídeo, 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 nucleotídeo. Vários nucleotídeos associados vão formar, portanto, esses ácidos nucleicos. Olha só para cá, então, ó. Bora lá. Ó, cada lugar que tu vê uma base nitrogenada representa para mim um nucleotídeo, porque cada nucleotídeo tem uma base. Então, ó, nucleotídeo, vários ligados vão formar ali, para mim, um ácido nucleico. Nesse caso aqui foi representado o RNA, tá? Olha só, nucleotídeo, vários nucleotídeos ligados formam um ácido nucleico. No outro caso aqui que eu estou mostrando para vocês, esse é o DNA. O RNA tem apenas uma fitinha no geral, enquanto que o DNA tem 2 fitinhas. Show? Galera,
quando eu falo para vocês sobre DNA, provavelmente essa molécula já te traz algum tipo de lembrança, né, do vestibular ou de alguma coisa que tu viu já na escola. O que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são polímeros representados pelo DNA e pelo RNA. E esses ácidos nucleicos são fundamentais, são a base da vida. Isso porque eles estão relacionados a um fenômeno extremamente importante no nosso desenvolvimento e na permanência das espécies, que é o fenômeno da hereditariedade. O fenômeno da hereditariedade. Galera, o que é hereditariedade? O que é hereditariedade? Vocês sabem? Filho de peixe, peixinho é. Tal mãe, tal filha. Já ouviram esses ditados? Filho de peixe, peixinho é. Alguma coisa em ti lembra uma característica dos teus pais, não é verdade? Então, quando eu olho para ti, eu posso falar assim: meu Deus, tá a cara do teu pai. Meu Deus, tá a cara da tua mãe. Por que isso aconteceu? Por que vocês são parecidos? Ah, porque a gente é parente, porque a gente é pai e filho. Sim, mas como que isso acontece? Isso acontece porque teus pais transmitem para ti informações genéticas. E essa transmissão é feita justamente através de quem? Dos ácidos nucleicos. A capacidade de transmitir características ao longo das gerações é justamente o fenômeno da hereditariedade, tá? Então, características são transmitidas ao longo das gerações através desse fenômeno, através justamente de quem? Dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, sendo o mais importante relacionado a isso, o DNA. A gente não está falando de crossover. Crossover é um fenômeno relacionado à variabilidade genética dentro da hereditariedade. E não entra agora, tá? A gente vai falar de crossover lá nas aulas de meiose. Então, o crossover é um fenômeno que acontece durante o processo de meiose e que garante variabilidade genética. Surge alguma característica que não estava existente ainda, ou no segmento genético do pai, ou no segmento genético de origem materna. Beleza? Não é para bater cabeça com isso agora, apesar do apontamento ser pertinente. Beleza? Então, bora lá. De novo, quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA, eles estão relacionados à transmissão de características, né? Beleza. Olha só para cá. Quando eu olho para os ácidos nucleicos, existe alguma diferença entre eles? Claro que sim. Existem similaridade entre eles? Claro que sim. A gente primeiro vai apontar a similaridade. Todo ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, é formado por uma menor parte conhecida como sendo um nucleotídeo. Então, todo o DNA e todo o RNA é formado de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, gente, eles têm uma estrutura característica. Todo nucleotídeo é formado caracteristicamente de quem? De fosfato, de pentose e de uma base nitrogenada. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Fosfato é sempre fosfato, PO4 e 3-. Pentose é um tipo de açúcar. Pentose é um açúcar que apresenta 5 carbonos. E as bases nitrogenadas são as bases nitrogenadas. Galera, deixa eu te explicar uma coisa. Olha só, não vai errar. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos. E eles possuem um açúcar na sua constituição. Não vai errar, pelo amor de Deus. Agora, momento questão de prova. Os ácidos nucleicos são açúcares, verdadeiro ou falso? Falso. Os ácidos nucleicos possuem um açúcar na sua composição, mas eles não são açúcar. O que são os ácidos nucleicos, então, professor? O DNA e o RNA, o que eles são? Ácidos nucleicos. Essa é a classificação deles. Eles pertencem à classe de moléculas chamadas justamente assim, ácidos nucleicos. Compreenderam? Então, de novo, o DNA e o RNA possuem um açúcar. Eles são açúcar? Não. Eles são ácidos nucleicos. Beleza? Vocês garantem que não vão errar isso na prova? Sim, garantia, certeza, né? Beleza, outra coisa importante. Qual é o tipo de açúcar que eu tenho presente ali nos ácidos nucleicos? Uma pentose. E essa pentose pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, como eu vou já apresentar para vocês, tá? Por fim, as bases nitrogenadas podem ser de 5 tipos. Quais são essas bases nitrogenadas? A citosina, a guanina, a adenina, a timina e a uracila. Olha só para cá. Ó.
As 5 bases nitrogenadas possíveis serão citosina, guanina, adenina, timina e uracila. Ou timina, adenina, guanina, citosina e uracila. Por que elas são bases nitrogenadas? Porque elas apresentam nitrogênio na sua composição. Pelo amor de Deus, não tem como tu errar isso. Importância do nitrogênio, formação dos ácidos nucleicos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro também, tem outras funções, mas essa é uma delas. Onde que entra na formação dos ácidos nucleicos? Nas bases nitrogenadas, tá? De novo, quem são as bases? Timina, adenina, guanina, citosina e uracila. A gente já viu, então, aquilo que é comum aos ácidos nucleicos. Todo ácido nucleico é formado de nucleotídeo e todo nucleotídeo é formado de fosfato, pentose e base nitrogenada. Agora, a gente vai para a diferença entre esses ácidos nucleicos. O DNA e o RNA vão apresentar algumas diferenças entre eles. A primeira é, no geral, o DNA vai apresentar uma fita dupla. No geral, o DNA apresenta uma fita dupla. Olha só para cá, ó. Uma fita, a outra fita que se enrosca. Então, ó, uma fita, outra fita. Tem 2 fitas. E o RNA? O RNA é uma fita simples. É uma única fitinha. Isso é regra? Não. Isso é no geral. Posso ter exceções? Pode e existem. Existe DNA de fita simples, que é o sDNA, e existe RNA de fita dupla, tá? Eu encontro geralmente DNA de fita simples e RNA de fita dupla aonde? Naqueles seres que são mais intrigantes, que são os vírus, tá? Então, no geral, o DNA vai ter fita dupla e o RNA fita simples. Mas isso é regra para sempre? Não. No dia da prova, ele pode colocar um DNA de fita simples para ti? Pode. Ele pode muito bem querer te confundir na prova. E é por isso que tem que saber as outras diferenças entre o DNA e o RNA. Aponta para mim outra diferença, então, professor. O DNA vai apresentar como base nitrogenada característica a timina. Então, se tu percebeu a existência de timina, tu já sabe que aquilo é um DNA. Enquanto que o RNA, a base característica dele é a uracila. A base que só existe no DNA é a timina. A base que só existe no RNA é a uracila. RNA não tem timina, DNA não tem uracila. Essas são as bases características. E as outras? As outras são comuns. DNA pode ter, assim como RNA, citosina, guanina e adenina. Mas tem uma coisa que só existe no DNA, que é a timina. Existe uma coisa que só existe no RNA, que é a uracila. Beleza? Então essas são as bases características do DNA de novo. Timina, do RNA novamente, uracila. E para a gente finalizar, a pentose. A pentose, que eu já falei para vocês, né, que é um açúcar, no DNA é a desoxirribose, enquanto que no RNA é a ribose. Baby, olha para a tela, bate um print aí, ó. DNA começa com D. D de quê? De desoxirribose. RNA começa com R. R de quê? De ribose. É macete, professor? Não é macete, é o nome deles. DNA é ácido desoxirribonucleico. RNA é ácido ribonucleico. Ribonucleico. Beleza? Ribonucleico de ribose. Ei, DNA é o termo em inglês. Em português é ácido desoxirribonucleico. Então é ADN. RNA é o termo em inglês. Em português é ácido ribonucleico. E, portanto, ARN. Se tu observares, né? Vires essa sigla aqui, ó. ADN e ARN, tá bom? É a mesma coisa que DNA e RNA. Eu falo isso porque já caiu numa prova do PSC como sendo ADN. E os alunos ficaram, meu Deus, que diabos é isso? Eu fiquei, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que DNA. Eu achava que vocês sabiam. Foi um erro meu não ter falado. Então a gente já não erra mais novamente, tá? Foi explicado para vocês. Tranquilo até aí? De buenas? Sim ou não? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sim? Tá bom. Perguntas de R$ 1 milhão. Primeiro, qual é a base característica do RNA? Uracila. Qual é a base característica do DNA? Timina.
Beleza. Pentose característica do DNA, desoxirribose. Pentose característica do RNA, ribose. Tanto a pentose do DNA quanto a pentose do RNA são açúcares, não é? São pentoses, como a gente já falou, tem 5 carbonos. E se no dia da prova ele não colocar o nome, ele colocar apenas a estrutura molecular? Se a gente não tivesse tido essa aula ainda, tu ia saber a diferença? Tu ia conseguir diferenciar a ribose da desoxirribose? Ia. O Nuno ia perguntar isso. Olha só aqui para nossa tela, então. Olha para cá. Tanto a ribose quanto a desoxirribose são pentosas. Tem 5 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. A ribose é a desoxirribose. Qual que é a diferença? A diferença é que a ribose tem um grupo OH a mais no carbono 2, enquanto que a desoxirribose tem apenas um hidrogênio no carbono 2. Essa é uma outra coisa que eu queria que vocês soubessem, tá? A ribose tem 2 hidroxilas, OH hidroxila, enquanto que a desoxirribose tem apenas uma hidroxila. Ei, olha para cá também, olha para cá. Vou contar os carbonos dessa desoxirribose, dessa ribose, tá bom? Vou começar aqui, ó. Esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. De novo, vou contar aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Percebam uma coisa em comum em termos estruturais. O carbono 3 tem sempre ligado a ele um grupo OH, enquanto que o carbono 5 tem sempre ligado a ele um grupo fosfato. Guardem essa informação. O carbono 3 tem um grupo hidroxila ligado a ele, e o carbono 5 tem sempre um grupo fosfato. Daqui a pouco eu vou cobrar esse de ti. Tranquilo? Anotou essa informação? Professor, mas eu tenho que saber isso? Tem. Porque o nosso objetivo é fazer o quê? Gabaritar a prova. Então, eu não quero que vocês saibam só o básico. O básico é saber as diferenças. Aquelas 3 principais. DNA, apresenta fita dupla. A pentose característica desoxirribose. Base característica timina. RNA, fita simples. Pentose, ribose, base característica uracila. Isso é o que quase todo mundo sabe. Eu falo quase todo mundo, porque tem gente que não manja muito de biologia. Mas todo mundo que estuda biologia sabe bem disso. Tá? Então, as principais diferenças. Bora para o quadro, bora para o quadro. Tá aqui, ó, tá anotado. Ó. DNA, fita dupla, a estrutura. RNA, fita simples, a estrutura. DNA, pentose, característica. DNA começa com D de desoxirribose. RNA começa com R de ribose. Base característica, timina no DNA, enquanto que no RNA é a uracila. Isso é o básico, é o que todo mundo sabe. E o que a gente vai saber a mais? A gente que está preparado para uma prova de mais alto nível, que a diferença entre ribose e desoxirribose é: ribose tem 2 grupos hidroxilas, desoxirribose apenas um. E que é característico da pentose ter uma ramificação no carbono 5 de qual grupo? Fosfato. E no carbono 3, qual grupo? Hidroxila, OH. Eu vou cobrar essa informação lá na frente, porque a gente vai falar justamente disso. De 5 linhas, 3 linhas. 3 linhas, 5 linhas. E quando eu falar 5 linhas, vocês vão entender que eu tenho uma ramificação de qual tipo? Fosfato. Quando eu falar de 3 linhas, vocês vão saber que eu tenho uma ramificação de qual tipo? Hidroxila. Guardadas essas informações de coração. Sim? Tá bom. Então, deixa eu botar aqui uma coisa só para. Calma aí, não comece, não comece a falar de 5 linhas, 3 linhas ainda. Calma, 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 eu vou explicar. Acalma esse coração.
Só lembra que no carbono 5 eu tenho um grupo fosfato e no carbono 3 eu tenho uma hidroxila. É esse que eu quero que vocês saibam agora, tá bom? E quando eu me referir a 5 e eu me referir a 3, eu estou falando do carbono de quem? Da pentose, tá certo? Quando eu falar de 5 e de 3, eu estou me referindo a carbonos presentes na pentose. É isso que eu quero que vocês guardem de agora. Só para a gente finalizar, quais são as bases nitrogenadas que a gente conversou? As bases nitrogenadas que a gente conversou são bases do tipo timina, adenina, guanina, citosina e uracila. Existem 5 bases, não é? Olha só para cá. Olha para as estruturas das bases nitrogenadas. Deixa eu apagar isso. E olha agora para as estruturas. Tá vendo que a citosina ela tem apenas um anel? Olha só para cá, um anel. A guanina, por outro lado, tem 2 anéis. A adenina tem 2 anéis. A timina tem um anel. A uracila tem um anel. As bases nitrogenadas, elas vão ser classificadas em 2 grupos. As bases nitrogenadas são classificadas em grupos de tipo purinas, ou bases púricas, e pirimidinas, que são as bases pirimídicas. Eu tenho as bases púricas e as bases pirimídicas. Quem que são as purinas? As purinas são aquelas bases que apresentam 2 anéis. Quem são esses aí? A adenina e a guanina. As bases púricas são adenina e guanina. E as pirimídicas? Quem não é púrica, que no caso seria quem? Timina, citosina e uracila. Professor, tem macete para isso? Tem. Calma, calma. Eu sei que tu já está estressado, não é para se estressar agora. Tem macete sim. Lembra da palavra água pura. Água pura. Adenina e guanina são as bases púricas, tá? Adenina e guanina são as bases púricas. São as purinas, adenina e guanina. Beleza? E quem que são as bases pirimídicas? Quem não é púrica, né? Então, timina e citosina. Beleza? Guardada essa informação aí. Não saiam, fiquem na live para a gente ir tirando as dúvidas caso isso apareçam para vocês. Tem muitas informações, não dei? Ei, tem muitas informações. Agora eu vou dar um stop na tela e vou lembrar o que eu quero que vocês guardem. Então é um momento meu com vocês. Só respira fundo e aí bora ver o que a gente vai conseguir lembrar, tá bom? Ácidos nucleicos são polímeros. O que são polímeros? Moléculas grandes formadas por unidades que se repetem. No caso da unidade que se repete dos ácidos nucleicos, a gente conhece como sendo os nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por quem, doutores? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Qual que é a pentose característica do DNA? DNA, D, de desoxirribose. Qual que é a pentose característica do RNA? RNA, de ribose. Qual é a base nitrogenada característica do DNA? Timina. Base característica do RNA? Uracila. Só para finalizar, quem são as bases púricas, as purinas? Adenina e guanina. E quem são as bases pirimídicas? Aquelas que não são púricas. Né? Olho na tela, olho na tela. Questões número 1. Olha ela. Difícil? Muito fácil, na realidade. Muito fácil. Responde para mim aí. Qual que é a constituição de um nucleotídeo? A gente falou. A sequência correta é qual? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Ele não botou na sequência correta porque ele é escroto, ele queria te confundir, né? Mas aqui tem, ó, uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. A gente tem, então, fosfato, pentose e base nitrogenada. A resposta para a gente é a letra C de cachorro. Tudo bem? De boas? Faça difícil isso. Tá? Vocês estão aí ainda? Mas eu marquei B. Eu falei C de cachorro, foi? Tô doidão.
Foi mal, gente, foi mal. É letra B, B de Bartolomeu. Buguei. Para na Matrix. É a idade. O nome é demência senil. Carência de vitamina B2, a gente vai estudar isso. Foi mal, pessoal, perdão. A letra B, eu marquei B e falei C, foi. Desculpa. Letra B de Bartolomeu, tá bom? E vamos de Ritalina. Não, Ritalina não é tão bom, melhor é o Venvance. Será que isso é déficit de atenção, Nath? Ou será que é só cansaço? Né? Tu fica assim, caraca, será que eu tô num burnout? Será que eu tô ansioso? Ou será que eu tenho um déficit de atenção, né? Ó, para transtorno, perguntando aqui qual o melhor. Não, Venvance de 12 em 12 não é bom, tá bom? O Venvance não pode ser tomado próximo da hora da noite. É uma droga que a gente conhece, né, como sendo derivada das anfetaminas. É uma anfetamina na realidade, portanto, tira o sono. Não façam uso de Venvance, não façam uso de Ritalina se vocês não tiverem transtornos de déficit de atenção. A ansiedade de vocês vai ficar lá no pico, tá bom? Então, fiquem de olho nessas coisas. Às vezes a gente quer, né, usar determinadas coisas para tentar melhorar a nossa capacidade e na realidade não. Se vocês estão tendo muita dificuldade de aprender, muito cansaço, primeiro veja se vocês não têm doença de tireoide, façam exames da tireoide. Depois veja se vocês não têm carência nutricional, se não estão numa anemia, se não estão com, né, ali algum tipo de alteração de proteínas, déficit de vitaminas, tá? Para depois vocês irem tentando ver, né, se é de fato TDAH, tá? Antes da TDAH, a gente primeiro precisa excluir as doenças da tireoide e excluir também ansiedade. O estudante de medicina, ele é hipocondríaco no geral, tá? Do nada a gente foi para esse assunto, né, gente? Bora voltar para nossa aula, bora lá. Mas nesse caso, passa com o clínico com o nutrólogo. Para que tu vai no nutrólogo? Passa com o clínico. Primeiro com o clínico. Aí, se tiver alguma alteração, ele te encaminha para o nutrólogo para fazer teu cardápio. Tá bom, Nath? Primeiro vai no clínico. Deixa eu só tomar meu Venvance aqui rapidinho. Eu tô brincando. Bora lá. Seguinte. Agora que a gente aprendeu a base do conteúdo dos ácidos nucleicos, né? A gente vai continuar aqui, então, a estudar mais aprofundadamente, assim, de forma mais profunda, né? O ácido nucleico mais comum do vestibular, que é o DNA, tá? Então, olha só, o DNA, ele é caracterizado, novamente, por ter uma fita dupla. De novo, a base característica dele é a timina e a pentose característica dele é a desoxirribose. Coisas importantes, quando aparece para a gente o DNA, a gente geralmente lembra desse desenhozinho aqui. Por mais até que tu não goste de biologia, eu tenho certeza que se aparecer esse desenho, tu fala assim, isso é um DNA. Esse formato do DNA hoje é bem característico, vem de imediato na nossa cabeça, mas nem sempre foi assim. A descoberta da estrutura do DNA rendeu um prêmio Nobel de Medicina para dois caras muito famosos, que foram quem? O Watson e o Crick. Watson e Crick são os pais da estrutura molecular do DNA, né? Eles são basicamente ali os que fizeram a elucidação justamente da estrutura do formato helicoidal. Mas isso é uma grande injustiça. Isso porque existe a Rosalind Franklin, que era uma mulher que, através de estudos de difração de raio-x, já tinha chegado à conclusão de que existia um formato helicoidal para o DNA. Ei, isso aqui, ó, essa história é antiga, de uma época em que uma mulher não podia receber tanto mérito pelas pesquisas. E aí, o chefe dela, na verdade, o preceptor dela, né, não gostou disso, não gostou da descoberta, que era o Wilkins. E aí ele não deu os créditos para ela. O Linus Pauling também não é lembrado nessa história, né? O Linus Pauling foi um dos primeiros a propor o modelo de DNA, tá? Mas ele não chegou a nenhuma conclusão tão importante assim. Por isso que ele não é tão citado geralmente nas questões, né? Tá bom? O modelo certo do DNA, quem deu a base foi a Rosalind Franklin e o Wilkins, que era o preceptor, né? Mas na verdade ele nem participou direito desse projeto. E aí depois o Wilkins ficou falando mal dela. É real, cara. Ele mandou várias cartinhas detonando a Rosalind Franklin. E aí depois ele conheceu o
o Watson e o Crick, na verdade, que leram os papers, e aí desenvolveram a estrutura do DNA bem característica nessa dupla hélice que a gente conhece. Tá bom? Então, bora lá. Seguinte. Quando a gente olha para o DNA, então, a gente fala novamente de dois autores super importantes que foram, né, nessa fofoca que a gente acabou de contar, o Watson e o Crick, apesar de anteriormente a eles ter feito o estudo sobre a estrutura, a Rosalind Franklin. O DNA é uma estrutura de dupla hélice, apresenta duas fitas, e essas duas fitas vão se ligar através do que a gente conhece como sendo as pontes de hidrogênio. Olha só para cá, ó. Olha só para cá. Gente. Adenina, timina. Tu consegue entender que aqui, ó, onde tem adenina, na verdade tem um fosfato, uma pentose, e aí vem a base nitrogenada? Tu consegue ver isso? Onde tem a guanina, ó, tem um fosfato, uma pentose, e aí vem a base nitrogenada? Tu já consegue ver isso? Já consegue olhar dessa forma? Olha só para cá, ó. Olha só para cá. Do outro lado, ó, do outro lado, eu tenho uma timina, que é uma base nitrogenada. Sempre que eu tenho uma base nitrogenada, eu tenho que ter, na verdade, quem? Um fosfato, uma pentose, e aí vem a base nitrogenada. Tá vendo? Fosfato, pentose. Professor, Eita, foi muito feia essa não está pentose. aparecendo. Leva aí, ó. Pentose e a base nitrogenada. Tá? Então aqui, ó, vermelho eu tenho uma cadeia de nucleotídeos e aqui do outro lado outra cadeia de nucleotídeos. Quantas cadeias de nucleotídeo eu tenho, doutores? Ah, não está aparecendo. Deixa eu mostrar para vocês. Nossa, eu dei uma super aula aqui. E aí, né? Sempre tem que me recordar. Alguém liga o áudio quando isso acontecer. Pronto, tá aparecendo para vocês? Tá carregando aqui. Vou passar meia hora falando. Sim? Tá, bora lá. Então olha só para cá. De novo, deixa eu explicar novamente. Falhas técnicas. Quando a gente olha para a molécula de DNA, a gente vê duas cadeias de nucleotídeos. Olha só para cá, ó. Essas cadeias de nucleotídeos se ligam através de pontes de hidrogênio que são estabelecidas entre as bases nitrogenadas. Mas antes de eu falar disso, olha, eu queria que tu entendesse o seguinte. Tá vendo que tem adenina aqui, ó? Não é uma base nitrogenada? A gente conversou que todo ácido nucleico é formado por nucleotídeos. E se eu tenho uma base nitrogenada, tem que vir automaticamente na tua cabeça que, na verdade, tem um grupo fosfato, uma pentose, e aí que vem a base nitrogenada. Isso aqui é um nucleotídeo. Olha só, outra base nitrogenada. Então, aqui, de novo, tem outro nucleotídeo, ó, fosfato, pentose e outra base nitrogenada. Tá vendo? Do outro lado, ó, tem timina, que é uma base nitrogenada, não é? Então, já imagina que existe um fosfato, uma pentose, e aí vem a base nitrogenada. Ó, aqui tem citosina, que é uma base nitrogenada. Já imagina que existe o quê? Um fosfato, uma pentose, e aí que vem a base nitrogenada. De novo, quando eu falo para vocês que o DNA é formado por uma fita dupla, vocês conseguem entender agora que, na verdade, existem duas fitas de nucleotídeos, duas cadeias de nucleotídeos? E essas cadeias de nucleotídeos, elas estão unidas. Elas são unidas através de quem? Das pontes de hidrogênio que são estabelecidas entre as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas apresentam par. No DNA, existe um pareamento de bases. As fitas do DNA são fitas complementares e antiparalelas. De novo, olha o que eu vou colocar aqui, ó. As fitas no DNA são fitas complementares. O DNA é uma fita dupla, né? E essas fitas são complementares e antiparalelas. Fita dupla porque eu tenho duas cadeias de nucleotídeos. Complementares porque, de novo, agora as bases possuem pares. Já ouviu aquela piada de que até as bases têm par e tu não tem? É verdade, seu solteiro. A vida é triste, cara. A vida é difícil. É, professor, mas antes aprovado, não é? Antes um solteiro aprovado do que namorando e fora da faculdade, né? Vida de solteireza importa, senhor. A mãozinha, né? Mas teve campanha, quando teve campanha para a presidência, né, prometeram aí que todo mundo ia ter um romance, pô. Cadê essa campanha, né, sendo colocada assim à prova? Não saiu, até agora não está saindo. Vou processar o governo.
Bora lá. Todo mundo na expectativa aqui, né? Aumento do salário mínimo, um romance para todo mundo. É isso que nós queremos. Bora. Ministério do Amor. Seguinte, gente. Então, ó, essas bases são aqui, ó, complementares. A adenina, ela se liga sempre com a timina. É uma história bonita, cara. É uma história bonita. A adenina está sempre ligada com a timina. Mas, professor, por quê? Por que acontece isso? Por que a adenina não se liga com a citosina? Porque, novamente, existe uma configuração espacial que facilita esse encaixe. A guanina pode até tentar ligar com a timina, mas não se encaixa direito. Não se encaixa. Olha que romântico, né? Quem se encaixa direito? A adenina se encaixa direito com a timina. A guanina se liga novamente com a citosina. Normalmente é isso que acontece. Timina e adenina, guanina e citosina, tá? Então, adenina e timina, guanina e citosina. Calma, ainda vou chegar na ligação entre a pentose, a base e o fosfato, é uma ligação covalente, tá bom? Uma ligação covalente. Então, bora lá. A ligação entre as bases nitrogenadas é de qual tipo? É do tipo ponte de hidrogênio, né? Então, olha, quando eu olho para as bases, eu percebo que a adenina se liga com timina e guanina se liga com citosina. E essa ligação entre elas é de qual tipo? Novamente, ponte de hidrogênio. Psst, baby, tem macete, ó. Tem alguém comendo goiaba, tá? Tem alguém, timina e adenina, comendo goiaba, citosina e guanina. Ou Agnaldo Timóteo, você não deve conhecer Agnaldo Timóteo, né? Já é coisa antiga. E Gal Costa, guanina e citosina. Agnaldo Timóteo, adenina e timina, e Gal Costa, guanina e citosina. Só para te lembrar, tá? Então, a adenina pareia com timina, guanina pareia com citosina através das pontes de hidrogênio. E aí, uma outra informação que eu tenho para ti é, entre a adenina e a timina, isso é questão de prova, isso aparece no vestibular, tá? Entre a adenina e a timina, eu tenho duas pontes de hidrogênio. Olha só aqui, ó. Uma, duas pontes de hidrogênio. E entre a guanina e a citosina, eu tenho três pontes de hidrogênio. Uma, duas, três pontes de hidrogênio. Tá? Guardada essa informação, qual que é o macete, professor? Tem alguém comendo goiaba, tem alguém, timina e adenina, comendo goiaba, citosina e guanina, ou Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Agnaldo Timóteo, adenina e timina. Gal Costa, guanina e citosina. Tá bom? De novo, entre a adenina e a timina tem quantas pontes? Duas. E a guanina e a citosina tem quantas pontes? Três. Ei, isso se dá no eixo horizontal. Mas olha só para cá, olha só para cá. Entre os grupos fosfato e a pentose, eu tenho uma ligação que é feita. Então, no eixo vertical, eu tenho ligações entre o grupo fosfato e a pentose. E essa ligação entre o grupo fosfato e a pentose de nucleotídeos diferentes, a gente conhece como sendo a ligação fosfodiéster. Então, olha só aqui, ó, entre este nucleotídeo e esse aqui de baixo, entre este nucleotídeo e esse outro nucleotídeo, eu tenho uma ligação. E essa ligação que acontece no eixo vertical, no corrimão da fita, é o que eu conheço como sendo novamente a ligação, o quê? Fosfodiéster. Ligação fosfodiéster. Então, entre as pontes de hidrogênio, as bases hidrogenadas eu tenho ponte de hidrogênio, e entre os grupos fosfatos e pentoses de nucleotídeos diferentes, eu tenho ligações do tipo fosfodiéster. Guardado isso aí para vocês, tranquilo? Alguém falou, tem outro macete aqui, ó. Água tônica e coca gelada. Pode ser, água tônica e coca gelada, muito bom. Professor, no caso de RNA de fita simples, doutor, a fita é simples, só tem uma fita. Se só tem uma fita, ela não se liga a ninguém. Só tem uma fita. Ah, mas se tiver fita dupla. Ah, tá, fita dupla, né? A uracila vai se ligar com quem? Olha, a guanina só se liga com a citosina, né? E a adenina teria que se ligar com quem? Com a uracila. Tá bom, doutor? Então, guanina sempre se liga com citosina. A adenina, nesse caso do RNA não tem timina, né? Para a adenina se ligar com a timina, então ele vai se ligar com quem? Com a base, que é a uracila, tá bom? No caso dos RNAs de fita dupla. Posso repetir a ligação vertical? Posso. Olha só para cá, ó. Vou aproximar, ó.
Tá bom? Aqui, ó. Aqui é uma base nitrogenada, tá vendo? Uma base nitrogenada. Aqui eu tenho o fosfato e a pentose, né? Percebe, ó, que no eixo vertical, nessa linha laranja aqui, ó, eu tenho a ligação entre os grupos fosfato e as pentoses, ó. Grupo fosfato deixa o nucleotídeo ligado à pentose, deixa o nucleotídeo. Grupo fosfato ligado à pentose. Grupo fosfato ligado à pentose. Os grupos fosfatos e as pentoses vão se ligando, formando um eixo vertical. E essa ligação entre eles a gente conhece como sendo a ligação fosfodiéster. S. Lucena, esqueci, é Sara, né? É Sara, eu até perguntei logo que começou a aula. Isso, né? Deu para entender, Sara? Então, é a ligação fosfodiéster, tá? Que é entre o grupo fosfato e as pentoses de nucleotídeos diferentes. Dúvidas? Sim ou não? Posso seguir? Ah, bebi água entrou no meu nariz. Seguinte. Qual é a característica do DNA? Eu falei para vocês que é uma fita dupla. Elas são fitas complementares e elas são o que, doutores? Qual era a última palavrinha que eu deixei anotado ali? Alguém lembra? Alguém anotou? Elas são fitas duplas, o DNA é fita dupla, são complementares e as fitas são o quê? Antiparalelas. Antiparalelas, Gabriel, não são paralelas, elas são antiparalelas, tá bom? Corrija aí, exatamente, você corrigiu agora, perfeito. Isso por quê? Olha só para cá, ó. Lembra que eu te falei que a ramificação 3 é um grupo hidroxila e a ramificação 5 é um grupo fosfato? Olha só para cá, ó. Tá vendo que essa fita termina no grupo OH, ó? Tá vendo? Ramificação 3. No final dela, ela começa aqui com o grupo OH. No final dela, eu tenho uma ramificação em quem? No grupo fosfato. Então, se ela começa em 3, ela termina em 5. Essa fita é 3 linhas, 5 linhas. Olha para o outro lado. Se essa aqui é 3 linhas, 5 linhas, a outra do outro lado começa em quem? Começa com uma ramificação fosfato, que é 5. E o final dela vai ser o quê? 3. Então, se eu te falo que uma fita é 3 linhas, 5 linhas, a outra fita do outro lado é o quê? 5 linhas, 3 linhas. De novo, se eu tenho uma fita que começa com 5, ela termina em 3. Começa em 5, termina em 3. A do outro lado vai começar em quem? Em 3 e terminar em 5. Uma é 5 linhas, 3 linhas, a outra é 3 linhas, 5 linhas. Por isso que elas são novamente o quê? Antiparalelas. É como se o sentido delas fosse oposto. Deu para entender? Essa é a última parte. Vocês entenderam? Se uma fita é de 5 linhas, 3 linhas, a outra vai ser o quê? 3 linhas, 5 linhas. Perfeito. Elas são antiparalelas justamente por causa disso. Tá bom? Vocês não me enganem, cara. Se vocês não entenderam, me falem. Show, show, show! Falei várias coisas. A gente entendeu que as fitas são duplas, porque eu tenho duas cadeias de nucleotídeos, complementares, porque as bases estão ligadas, adenina com timina, através de duas pontes de hidrogênio, guanina e citosina através de três pontes de hidrogênio, e antiparalelas, porque se uma fita é 3 linhas, 5 linhas, a outra é 5 linhas, 3 linhas. Show! Essa é a estrutura do DNA. Sobre esse pareamento das bases, lembra adenina com timina, guanina com citosina. Vai existir uma regra. Qual que é a regra? É a regra de Chargaff. Isso cai no vestibular. E tem muita questão sobre esse assunto. A regra de Chargaff é o seguinte: a soma das bases púricas, a soma das bases púricas, a soma das purinas é igual à soma das pirimidinas. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Quem que são as bases púricas? Adenina e guanina. Quem que são as bases pirimídicas? Adenina e guanina são as bases púricas. Quem que são as bases pirimídicas? Timina e citosina. Professor,
Professor, me dá um exemplo? Dou. Se eu te falasse que numa fita de DNA tem 30 bases do tipo adenina e 20 bases do tipo 20 bases do tipo timina. Vou inventar aqui, tá? Depois eu tenho 10 bases do tipo guanina. E eu vou ter 20 bases do tipo citosina. Aí, ó, eu te dei uma fita de DNA, deixa eu fazer melhor. Te dei uma fita de DNA. Quanto que eu tinha botado aqui? 20, né? E nessa fita de DNA eu tenho 30 adeninas, 20 timinas, 10 guaninas e 20 citosinas. O DNA é uma fita dupla, concorda comigo? Concorda comigo que o DNA é uma fita dupla? Bora lá. Então, aqui tem uma outra fita. Se de um lado eu tenho 30 adeninas, quem que pareia com a adenina, doutores? Quem que pareia com a adenina? A timina. Então, terei 30 timinas. Se de um lado eu tenho 20 timinas, do outro lado eu terei o quê? 20 adeninas, porque timina pareia com adenina. Se de um lado eu tenho 10 guaninas, do outro lado eu terei 10 citosinas, porque guanina pareia com citosina. Se eu tenho 20 citosinas, do outro lado eu terei 20 guaninas. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Quem que são as bases púricas? Adenina e guanina. Bora contar? Adenina e guanina. 30 mais 10, 40. Aqui eu tenho 40 já de bases púricas. Bora aqui desse lado? Adenina, guanina. 20 mais 20, 40, né? Um total de 80 bases do tipo purinas. Agora, olha para cá. Quem são as primidinas? Timina e citosina, não é isso? Timinas. Timinas. 50. Citosinas. 30. 50 mais 30 vai dar 80. 80 pirimidinas. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Eita, doidão. Desliguei sem querer o webcam. Conseguiram entender? Isso é questão de prova. Ih, ficou o webcam. Só igual o webcam. Deixa eu tentar voltar para ela. Sim? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o meu webcam aqui. Consegui. Posso seguir? Posso seguir? Tá bom. Então resolve para mim isso aqui, ó. Numa análise de DNA foi determinado que 20% das bases são do tipo adenina. Qual que é a porcentagem das outras bases? Numa análise de DNA foi determinado que 20% das bases são do tipo adenina. Qual que é o percentual das outras bases? Depois pode tirar uma dúvida? Posso, Nuno? Diga logo qual que é a dúvida. Enquanto a galera vai calculando aí, fala logo qual é a dúvida. Na estrutura dos carboidratos, eles seguem tipo uma regrinha, por exemplo, as hexoses e as pentoses, C6H12O6, C5H10O5, mas porque na estrutura molecular da desoxirribose é diferente dessa regrinha? Porque a desoxirribose está ligada aqui, ó, está numa cadeia.
Tá bom? Ela já fez ligação, ó, quando a gente está olhando para essa ribose, para essa desoxirribose. Bora lá? Deixa eu fazer aqui, ó. Se eu tenho 20% de adenina, concorda comigo que a minha porcentagem de adenina tem que ser igual a de timina? Então, eu teria que ter 20% de timina. 20 mais 20 dá quanto? 40. Uma porcentagem, o máximo é 100. Máximo é 100. Eu já tenho 40, sobra quanto? 60. 60 para ser dividido entre... Quem está faltando aqui? Não é guanina e citosina? Então, vou dividir 30. 30. Soma das bases púricas, 20 mais 30, 50%, é igual à soma das bases primíticas, 30 mais 20, 50%. É isto mesmo. Conseguiram entender? Se aparecer porcentagem, se aparecer números, sim? Conseguem fazer esse tipo de questão, né? Bem tranquilinho, bem facinho. Bacana, bacana, bacana. A gente está quase chegando ao final da aula, vocês já entenderam grande parte das coisas, e agora a gente vai entender a parte teórica a respeito desse assunto. Vocês entenderam do ponto de vista molecular, do ponto de vista estrutural. Agora, gente, como que o DNA define características? Que eu falei assim para ti, ó. O DNA é responsável pela transmissão de características ao longo das gerações, o fenômeno de hereditariedade, não é? Mas como que esse DNA faz isso? O DNA guarda informações genéticas através da sequência de bases. Quando eu pego a molécula de DNA, existem várias informações codificadas nesse DNA. E cada pedacinho do DNA que guarda uma informação, a gente conhece como sendo o gene. E aqui vai a coisa mais fantástica da vida, que é o DNA define características, não é? Mas do ponto de vista molecular, como que isso acontece? Acontece através da expressão de proteínas. A molécula mais importante da tua vida é o DNA. E o DNA é super importante porque ele guarda informação basicamente para a produção de proteínas, tá bom? A base da vida é proteína. Tudo funciona à base de proteínas. Então, o DNA ele transmite essas informações ao longo das gerações e essas informações são passadas, na realidade, são informações para a produção de proteínas. Cada pedacinho do DNA que guarda uma informação genética é um gene. E esses genes, no geral, guardam informação para a produção de, novamente, o quê? Proteínas, tá bom? Então, olha só para cá, ó. Eu peguei um cromossomo, que é um DNA, esse cromossomo, inclusive, é um cromossomo metafásico. E aí, olha só, se eu fosse abrir esse cromossomo, eu ia ver a molécula de DNA, e cada pedacinho do DNA que guarda uma informação, a gente conhece como sendo um gene. O DNA tem vários genes, olha só para cá, ó. Esse pedacinho aqui determina a característica da cor dos olhos. Eu tenho o gene para a cor dos olhos. Bem aqui, ó, determina o tipo sanguíneo. É o gene que determina o tipo sanguíneo. Aqui, ó, cor do cabelo. É o gene que determina a cor do cabelo. Aqui, relacionado ao crescimento. É o gene relacionado ao crescimento. Então, cada pedaço do DNA que guarda uma informação genética, a gente conhece como sendo o gene, tá bom? E o que define o gene? Gene é um pedaço do DNA que codifica, geralmente, uma proteína. Mas a gente vai guardar como sendo o conceito mais correto, que é uma informação genética. Isso porque, às vezes, a expressão do gene é apenas um RNA e não uma proteína. Mas vamos embora lá. Gene é um pedaço de DNA que guarda uma informação, geralmente para uma proteína, certo? E aí, galera, como que é feito isso? Agora vem a coisa mais fantástica, que é o seguinte. Quando eu pego um gene, eu consigo observar que ele é formado por sequências de bases, né? Olha só aqui, ó. C, A, G, T, T, citosina, adenina, guanina, timina, timina, adenina, citosina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina, citosina, timina, guanina. Eu tenho as bases ali representadas. Ei, doutor, ei, olha só, é um código isso aqui. Na verdade, essas sequências de bases são um código para a produção da proteína. E como que isso acontece? Porque cada 3 bases codificam um aminoácido. A menor parte de uma proteína é um aminoácido. E 3 bases codificam um aminoácido. Quer ver? Ó? Olha essa sequência aqui, ó. GAC. GAC é uma informação genética. Procura aí, GAC, ó. GAC, procura, ó. GAC. Achou aqui, ó.
GAC. É o ácido aspartico. É um aminoácido. Caramba, professor, é sério? É. Bora lá pegar, ó. Mais 3 bases. Pega mais 3 bases aqui, ó. Pega mais 3 bases. ATT. Bora ver quem é ATT? ATT também carrega uma informação. Quem que é o ATT? ATT. Bora lá. A. ATT, né? No caso, seria formaria ele a uracila. E aí eu teria, então, ó, bora lá, ATT. Eu teria, então, uracila, adenina, adenina. Bora lá pegar aqui, então. Uracila, adenina e adenina. Quem que faria? Ah, um código de parada, né? E assim a gente ia formando as sequências características desse código genético, tá bom? Então, o código genético é justamente essa sequência de bases que eu tenho aqui dentro da molécula de DNA. Vocês já pararam para pensar o quanto que isso é fascinante? Que, tipo assim, para transmitir informação genética, para dizer do jeito que tu é, as informações foram guardadas no DNA. E, na realidade, tudo que tu é, a expressão desse DNA, que nada mais é do que uma sequência de bases nitrogenadas. Uma sequência de letrinhas. O universo, Deus, o cosmo criou isso, cara. Que coisa absurda. A vida só existe por conta dessas moléculas. Porque a gente aprendeu a transmitir informações, produção de proteínas ao longo das gerações. É um código, não é? É um código genético, não é? É o código genético universal. Por que se chama código genético? Porque a informação está codificada na sequência de bases. Por que ele é universal? Ele é universal porque todos os seres vivos armazenam suas informações ou no DNA ou no RNA. De novo, todos os seres vivos armazenam suas informações no DNA ou no RNA. Até os vírus armazenam suas informações em códigos genéticos. Por isso que, de novo, é universal. Todos os seres vivos. Isso faz justamente crer que existe uma ligação entre esses seres, né? Uma ligação. Todos vieram de um processo um pouco similar, pela manifestação molecular, portanto, desses agregados de nucleotídeos. Tá bom? Que coisa linda, né? Se eu pegar um chimpanzé, por exemplo, eu digo que ele está correlacionado a ti. O chimpanzé é um parente teu, em termos evolutivos. Pertence aos hominídeos. Os hominídeos, a gente pertence também. Se eu fazer análise do DNA deles, a similaridade dá mais de 95%. É sério. Você tem similaridade com uma banana até. Uma banana, que tem um reino diferente. É um animal, a banana é um vegetal, mas tem similaridade. Porque o processo evolutivo no início foi molecular, veio de moléculas antes da formação das células. Deu para entender? Deu para sacar? O que é um gene? É um pedaço de DNA que codifica uma informação genética. Não é isso? Bom, outra coisa importante. O código genético ele é universal. Código genético, porque é formado pela sequência de bases. Universal, porque todos os seres vivos possuem. Show? Tranquilo? O conjunto de todos os genes é o genoma. Alguém perguntou o que é genoma, tá? Então, gene é um pedaço do DNA. Se eu pegar todos os genes, aí eu tenho um genoma. Bacana, né? Interessante. Uma evolução de conceitos. Tá bom, bora finalizar aqui, ó. Saindo, então, dessas informações que a gente viu, a gente vai para o dogma central da biologia, tá? O que é o dogma central da biologia? O dogma central da biologia é isso aqui, ó. O DNA guarda informações, não é? E guarda informações para a produção de proteínas. Só que o DNA é grande, ele guarda informação para várias proteínas. Então, se eu quiser produzir uma proteína só, vale a pena copiar a informação do DNA todo? Não. Então, toda vez que eu vou produzir uma proteína, eu copio apenas a informação de um gene, que é o pedaço que me interessa. E eu copio essa informação para a molécula de RNA. Esse RNA vai ser lido e vai expressar a minha proteína. De novo, olha só. Cada pedaço do DNA que guarda uma informação genética, a gente conhece como sendo um gene. O DNA tem vários genes. Eu tenho uma informação de produção da proteína do cabelo, da proteína da pele, das proteínas importantes para a visão, das proteínas de respiração celular, várias proteínas. Mas digamos que eu quero produzir uma proteína importante para o cabelo.
Vale a pena eu ler o DNA todo, todos os genes, para produzir uma proteína só? Não. Vale a pena apenas eu ler a informação da proteína que me interessa, que seria para esse cabelo. Então, quando eu vou ler uma informação genética, eu não leio todas as informações, eu leio apenas a que me interessa. Então, eu copio a informação do gene para uma molécula, que é a molécula de RNA, e o RNA vai ser transcrito, sendo formado através de uma transcrição, e depois traduzido, que é quando eu leio esse RNA e expresso a proteína. Então, de novo, olha só, as informações para uma proteína estão no DNA, mas antes de produzir a proteína, eu copio essa informação para uma molécula de RNA. O DNA copiando sua informação para o RNA, a gente conhece como sendo um fenômeno de transcrição. O RNA sendo lido expressando a proteína, gera para mim um processo conhecido como sendo a tradução. De novo, se eu quero expressar a proteína, eu tenho que ler a informação do gene, não é? A informação do gene. Eu copio essa informação primeiro para qual molécula? RNA, e o RNA vai ser traduzido para a forma de proteína. Qual que é o dogma central da biologia? DNA, copia a informação para o RNA, expressa a informação sobre a forma de uma proteína. DNA formando RNA, qual que é o nome do processo? Transcrição. RNA sendo lido, qual que é o nome do processo? Tradução. Capite? Entenderam? Vocês já desistiram da vida? Da vida não, né? Vocês vão viver muito tempo ainda. Já desistiram desse conteúdo? Não, né? De forma alguma. Acho que todo mundo já entendeu, então, que é o dogma central da biologia. Bom, isso aí já foi batido. A gente sabe, na verdade, hoje que quem controla tudo não é apenas o DNA. Na verdade, quem é o principal responsável pelo metabolismo são as proteínas. A Nanda falou, acho que entendi. Se você acha, você não tem certeza, então vou repetir, tá bom? Bora lá. Presta atenção. Vou usar a analogia que eu sempre uso em sala de aula. Seguinte, imagina, Nanda, imagina que tu vai fazer um bolo. Vai fazer um bolo. Porque tu quer comemorar a tua aprovação. Tu foi aprovada, Nanda. Chegou este belo dia e tu vai fazer um bolo. E aí, Nanda, tu vai fazer um bolo de laranja. E tu vai no livro de receitas. Nanda, lá tem várias receitas, Nanda. Nanda, tem várias receitas. Tem bolo de laranja, tem bolo de fubá, tem bolo de chocolate, tem bolo de limão, tem bolo formigueiro, tem bolo pudim. Se eu quero fazer um bolo de laranja, eu preciso ler todas as receitas? Sim ou não, doutores? Não. A mesma coisa é o DNA. O DNA é como se fosse um livro de receita para a produção de proteínas. Se eu vou produzir uma proteína, eu preciso ler todos os genes, que são as informações? Não. Eu leio apenas o gene que me interessa. E eu copio essa informação para uma molécula de RNA. Então, quando eu leio a receita no livro, eu leio apenas a que me interessa, não é? E eu copio essa receita, eu removo essa receita para fazer o que eu quero, aquele bolo, no caso de laranja. A mesma coisa são as proteínas sendo produzidas a partir do DNA. Eu copio a informação direto para uma molécula de RNA. Esse RNA, então, é lido e expressa a minha proteína. Então, de novo, DNA tem várias informações. Quando eu quero uma informação só, eu copio para a molécula de RNA. Esse RNA é lido e produz a minha proteína. DNA formando RNA, transcrição. RNA sendo lido e produzindo uma proteína, tradução. Faz mais sentido agora? Faz mais sentido para vocês? O que eu quero produzir nesse processo? A proteína. E a informação está lá no DNA. Tá bom? DNA, RNA, proteína. Guarda a minha última dica para ti. Que na verdade não é uma dica, na verdade, uma conclusão do que a gente já viu. Antes de toda a tradução, antes da produção da proteína, eu obrigatoriamente tive que formar uma molécula de RNA, não é? Então, antes de toda a tradução, obrigatoriamente eu faço uma transcrição. Antes de toda a tradução, eu obrigatoriamente faço uma transcrição. Compreendido?
Show? Sim? Tá bom. Deixa eu mostrar uma questão para vocês. Faz essa 7 aí. Já? Tá aparecendo para vocês? C de cachorro? Deixa eu ver. Bora lá. Ó, aqui para mim já representou o nucleotídeo, né? O diagrama a seguir representa o nucleotídeo de DNA. Opa, de DNA. Todo nucleotídeo é formado de fosfato, de uma pentose e de uma base nitrogenada. Se for um nucleotídeo de DNA, eu tenho fosfato, a pentose vai ser quem? Vai ser a desoxirribose. E a base nitrogenada pode ser quem, doutores? As bases podem ser timina, adenina, pode ser guanina, não pode? Pode ser citosina também. Então, bora lá. X. X é uma ribose. X inicia a cadeia. X é um fosfato. Falso. Y é um fosfato. Falso. Y tem 5. É uma pentose. Falso. Z. Z é uma timina. Z é uma base nitrogenada. Pode ser uma timina? Pode. Ok. X é uma uracila. Falso. Não pode, de forma alguma. Tanto porque é um fosfato, eu tenho certeza, quanto porque não pode ser uracila, já que ele falou que é um DNA. Falso. Z é um nucleosídeo. O que é um nucleosídeo, doutores? Vocês marcaram C. O que é um nucleosídeo? Alguém já me perguntou isso em uma aula uma vez. Nem te conto, né? Valendo o nosso jantar de hoje. Nosso Pix do dia. Ah, não, porque vocês também não vale. Essa é tranquila para pesquisar na internet. Mas é valer o Pix do dia, o sorteio do dia. O nucleosídeo é simplesmente a pentose ligada a uma base nitrogenada, tá? Isso é um nucleosídeo. O nucleotídeo é o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. E o nucleosídeo é a pentose e a base nitrogenada só. Beleza? Tá. Bora lá. Momentos de importância para a gente. Nucleotídeo, fosfato, pentose e base nitrogenada. Nucleosídeo, zizídeo, pentose e base nitrogenada. Como que aparece no Enem, professor? Como que aparece no Enem isso? Dessa forma aqui, ó. Vou ler aqui, ó. A reação da polimerase, PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Eu produzo várias moléculas de DNA. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre a base adenina e timina. A gente já conversou, né? Então, os nucleotídeos estão ligados através das pontes de hidrogênio no eixo horizontal, não é? Quem que se liga? Adenina e timina, com duas pontes de hidrogênio, e guanina e citosina através de três pontes.
Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, separada. Então, eu separo as duas fitas. E, portanto, eu tenho que quebrar as pontes de hidrogênio. Essa é a minha conclusão. Então, ó, pelo aumento da temperatura, são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as bases hidrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar, a ter as fitas separadas totalmente durante o aumento da temperatura? Ele te deu várias fitas. Qual dessas separa mais rápido com o aumento da temperatura? Quem é macaco velho de Enem já fez essa questão aí. Quem não fez, pensa. Pensa com carinho, para não chutar, para justificar a tua resposta. Ele quer aquela que quebre mais rápido. Qual ligação vocês acham que quebra mais rápido? Entre adenina e timina ou entre a guanina e citosina? Entre adenina e timina. Sabe por quê? Porque lembra que entre adenina e timina tem apenas duas pontes de hidrogênio. E a guanina e citosina tem três pontes de hidrogênio. Então é muito mais fácil romper ligações entre adenina e timina. Eu vou procurar então a fita que tem mais adenina e timina, que é justamente a fita de número C. Ó. Tem várias adeninas e timinas. Tá? A resposta, portanto, para a gente é esta fita aqui, da letra C de cachorrada. Entenderam? Perfeito. Vocês são maravilhosos. Vocês estão tudo aí no chat bombando aqui, ó. Pensamento lá em cima. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa então eu te mostrar outras questões agora que apareceram na prova da UEA, tá? Deixa eu abrir aqui para ti rapidinho. Drawboard PDF. Agora, olha só para cá. Tá vendo? Faz a questão de número 1. Vocês conseguem ver? Já vai publicar aí na tela de vocês. Tá conseguindo ver? Meu cabelo tá todo doido, né, gente? Faz aí a número 1. A gente vai fazer do Enem, que tem uma do Enem que eu vi, aí depois a gente mostra para vocês como é que cai na UEA. Ei, vocês estão indo embora por quê, hein? A gente tinha 38, agora tem 32. Vou anotar aqui no meu blacklist. Botei uma foto na sala só para resposta. Bora lá. Juan já deu aí a resposta dele, né? Juan falou que é C. Alguém mais acha que é C? Responde aí no chat, interage comigo para eu saber que eu não estou sozinho. Sabe que eu tô com vontade de comer um Caribe, pô? Você gosta de Caribe? Você sabia que é o chocolate mais vendido da Garoto? Aquele de banana? É ele mesmo. Pô, mano, é muito bom. Bora lá. Em 1950, Erwin Chargaff, daquela regra de Chargaff. Qual é a regra de Chargaff? A soma das bases púricas é igual à soma das bases primídicas. E colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina, né? Timina pareia com adenina, guanina com citosina. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas é igual ao total de primidinas. Tu já percebeu que o Enem, no geral, quando ele coloca essas questões, ele te dá um texto em que ele explica para ti. Pô.
Ele explica para ti o assunto. Então, tu nem precisava saber, na verdade, de tudo assim prévio, tu só tinha que correlacionar as informações. Mas bacana, nem sempre vai vir assim. Bora lá. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples. Ele pegou uma fita simples, pegou uma fita e falou assim, ó, que nessa fita tem 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cánulos nucleotídeos considerando a dupla fita de DNA formadas? Então, de novo, ó, ele pegou uma fita simples, tá bom? Pegou uma fita simples e aí ele colocou para ti assim, ó. Bora lá. Ele falou que colocou 20 adeninas, depois ele tem nessa fita simples 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Gente, bora fazer? Bora fazer? Se de um lado eu tenho 20 adeninas, do outro lado eu terei 20 o quê? Timinas, porque a adenina pareia com timina. 25 timinas, 25 adeninas, timina pareia com adenina. 30 guaninas, do outro lado, 30 citosinas. 25 citosinas, do outro lado, 25 guaninas, tá bom? Bora lá, começa calculando pela adenina que ele colocou aqui, ó. Adenina, 20 de um lado, do outro lado eu tenho 25, né? 20 mais 25, 45. Vocês marcaram C? Bora lá. 20 adeninas de um lado, depois. Eu marquei certo, ó. 20 adeninas, 20 timinas. Depois 25 timinas, 25 adeninas. 20 mais 25, 45 adeninas. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Onde é que apaga? Bora lá. Timinas, timinas. 20 timinas, 25 timinas. 20 mais 20, 45. Ah, tá, porque eu tô vendo a de baixo, né? A adenina, então, é 45, tá certo. Vocês estavam certos. Olha só, eu tava vendo leseira aqui, ó. Timinas, timinas agora. Timinas. 45 timinas. Show. Agora, depois vem guaninas, guaninas. 30 guaninas, 25. 55. Ah, achei que tava lá embaixo, ó. E citosina, citosina, 30 mais 25, 55 também. Resposta agora, letra C, C de cachorro. Duvidei dos meus alunos, verdade, não poderia ter feito isso. Ensinei tão bem, não é? Valeu, valeu. Eu prestei atenção, na verdade, não prestei atenção, né? Vi errado ali. A posição, tá bom? Certinho, o raciocínio estava corretíssimo. Alguma dúvida? Nuno levantou o dedo. Fala, Nuno. Duvidando dos futuros médicos, é verdade, né? É verdade. Não deveria ter feito isso. Me desculpa, gente. Me desculpa. Vou mandar um Caribe para cada um, tá bom? A gente se encontrar um dia. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tarará, tarará, tarará. Deixa eu mostrar mais uma para vocês. Tá aqui, faz a 18. 18, olha a 18. Essa aqui é da UEA. Ops, eu não aprendi a usar direito esse programa. Bora lá. Tá aparecendo para vocês a 18?
Pode cobrar, pode cobrar. Bora para a UEA, vai, faz a questão da UEA aí. A de amor? Bora ver, doutores? Análise bioquímica de um trecho de uma molécula de DNA de uma bactéria revelou a presença de 33% de nucleotídeos constituídos da base timina. Eu tenho 33% de timina. Ei, 33% de timina. A partir dessa informação, o responsável pela análise concluiu que as velocidades de nucleotídeos constituídos pelas bases nitrogenadas. Tá bom, 33% de timina, eu tenho certeza que eu tenho do outro lado 33% de quem? De adenina, não é? Dá um total de 66%. Falta, portanto, 34, né? 66 falta 34. Então, eu vou dividir, né? Vou dividir. Tá faltando quem? 17% para guanina, 17% para citosina. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Adenina e citosina são, respectivamente, 33% de adenina e de citosina, 17%. A resposta para a gente é a letra A. Muito bem. Não poderia, né, ter outro resultado que não vocês acertando. Realmente, tudo certinho. Dúvidas? Dúvidas, senhores? Tá na caixola de vocês. Galera, hoje, então, bora relembrar as coisas que eu acho fáceis e as que eu acho difíceis e o que eu queria que vocês guardassem. Por hoje, tá só. No domingo a gente tem aula de novo. Lembra disso, né? É bom, presta atenção. Seguinte. Os ácidos nucleicos são polímeros. Qual é a menor parte de um ácido nucleico? Nucleotídeo. O nome é nucleotídeo, certo? Exato. Todo nucleotídeo é formado por quem? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Quando eu pego o DNA e o RNA, qual que é a pentose característica do DNA? Desoxirribose. E do RNA? Ribose. Base característica do DNA? Timina. Base característica do RNA? Uracila. Show. Quando eu olho para as pentoses, qual que é a diferença entre uma ribose e uma desoxirribose? Vocês lembram? A ribose tem um grupo OH a mais do que a desoxirribose. Então, a ribose tem duas hidroxilas, enquanto que a desoxirribose tem apenas um. Show. Bora lá. Ramificação da pentose. 5. Quem que é ramificação? Fosfato. Não sei se vocês não gravaram, né? Quem que é ramificação em 3? OH. Tá bom? Tá, beleza. Essas são as coisas que a gente viu. Quem que são as bases púricas, as purinas? Lembra do macete? Água pura, adenina e guanina são as bases púricas. Falando de DNA, o DNA apresenta quantas fitas? No geral, duas. E essas fitas elas são complementares e antiparalelas. Complementares porque as bases se pareiam, adenina com timina, guanina com citosina. E antiparalelas porque elas têm sentido oposto. Se uma começa em 5 e termina em 3, a outra começa em 3 e termina em 5. Não é isso? O dogma central da biologia é o quê? É a sequência da expressão gênica, em que eu tenho um gene sendo copiado por uma molécula de RNA e esse RNA sendo lido expressando a minha proteína. DNA formando RNA, qual é o nome do processo? Transcrição. RNA sendo lido e produzindo uma proteína? Tradução. Antes de toda a tradução, obrigatoriamente eu tenho uma transcrição. Se vocês guardarem essas informações, a gente consegue seguir na próxima aula. Na próxima aula não tem simulado ainda, porque vocês não viram todo o assunto de ácidos nucleicos, tá? Falta a gente justamente falar de transcrição, tradução e replicação, que é o conteúdo que a gente vai ver. As aulas são sempre online, então a gente não vai ter aula presencial, tá? Beleza? O simulado eu vou enviar no grupo para vocês.
o simulado eu envio no grupo para vocês, e aí depois de um tempinho, quando vocês tiverem tempo, vocês fazem a correção do gabarito, tá? Eu estou tentando aprender uma plataforma que eu deixo lá e vocês vão marcando e acertando. Mas até agora eu não consegui. Dá para fazer isso no Estuda, né? Eu crio uma turma também no Estuda. Aí pode ser por lá. Então eu vou ver qual é a melhor forma. Todos os domingos, todas as segundas, todas as nossas aulas aqui são online, tá? A não ser que eu convide para vocês para uma aula presencial, mas no momento a gente não está tendo. Isso porque lá no Cuca não está tendo atividade nos domingos ainda. Pessoal do pré-med, sem ser nesse domingo, agora no outro vai ter uma aula extra de matemática básica, tá? Mas eu vou avisando vocês. O mês ele é presencial, tá? O mês ele é presencial. Por fim, as aulas ficam gravadas, levam um tempo para o Google processar essa aula, mas elas vão ficar gravadas. Então amanhã eu já consigo postar, tá? Amanhã mesmo eu já posto, já deixo o link para vocês assistirem a aula, mais ou menos meio-dia já deve estar disponível. Show? Então por hoje é isso. Muito obrigado. É um prazer fazer parte da vida de vocês acadêmica, né? Um dia eu dou o Caribe que eu prometi, tá bom? Valeu, babes. Boa noite, tchau, tchau.